Muito bem, oficialmente, começando a disciplina de desenho técnico projetivo. Boa noite a todos. Eu sou o professor Charles, espero conduzir, da melhor forma possível esse semestre com vocês. A gente sabe que no semestre passado nós começamos as atividades presencialmente, depois migramos para o modelo online via plataforma Teams e dessa vez não, dessa vez a gente já está começando o semestre aqui, online, e, enfim, à medida que a galera for entrando aqui também eu vou aceitando. Às vezes vocês vão ver que eu vou interromper minha fala, meio complicado, eu só consigo fazer uma coisa por vez, né? Muitos homens são assim. Aí chega, interrompe a fala para aceitar o colega entrando em sala de aula. Mas gostaria de desejar aí as boas-vindas para vocês. É uma disciplina que eu preciso explicar para vocês como vai funcionar. Hoje é um dia, talvez, a gente tirar dúvidas, fazer alguns esclarecimentos e, obviamente, trazer uma conceituação inicial sobre o que nós estamos tratando. Enfim, eu gostaria de saber primeiro se vocês têm microfone, câmera aí ativo. Eu prometo para vocês que não vou ficar incomodando muito. Eu sei que às vezes vocês estão aí, né? É difícil estar dentro de casa. Tem talvez outras pessoas que estão fazendo outras atividades. A gente busca um cantinho que nem sempre existe para se organizar. Muitas das vezes eu estou dando aula também aqui, sou interrompido e fico meio perdido. Mas, enfim, pelo que eu estou vendo aqui dos nomes que estão entrando, a gente não teve nenhum contato em nenhuma outra disciplina. Pode ser que eu esteja enganado. Mas, a priori, alguém teve alguma aula comigo, pessoal? Eu acho que não, né? Vocês podem me ajudar? Eu acho que não. Não, professor, eu não tive não. Aqui é o Douglas. Boa noite. Douglas, boa noite, tudo bem? Então, fatalmente, eu vou pedir um grande favor para vocês, porque é o seguinte, quando vocês estão olhando para a tela do Teams de vocês estão vendo a minha imagem só. E eu estou vendo um monte de letras. Se eu compartilhar aqui minha tela com vocês, né? Cada um de vocês é uma letra para mim. Então, eu gostaria, primeiro, de saber onde eu estou pisando, pelo seguinte: a disciplina de desenho técnico, muitas das vezes, ela é subestimada porque às vezes a gente tem a origem, né, isso é muito comum, dos alunos às vezes já terem tido contato com desenho técnico num curso técnico, num curso de aprendizagem, né? E só na cidade de Juiz de Fora nós temos inúmeras possibilidades. Vocês podem ter tido contato com desenho técnico em instituições como o Senai, o Instituto Federal, né? Ou outra faculdade, quem veio transferido, não sei. Então, ou, enfim, no trabalho, né? Pode acontecer também de vocês terem tido algum contato com desenho técnico. Então, eu preciso desse alinhamento inicial para, posteriormente, poder falar da disciplina para vocês. Mas, enquanto a galera vai chegando, eu vou me apresentar. Como a aula está sendo gravada, vou até conferir aqui, bom, está sendo gravada, eu vou me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem por que eu estou aqui hoje trabalhando com a disciplina de desenho com vocês. Bom, a minha experiência profissional, eu posso dizer que começou, eu citei, né, instituições como o Senai, eu posso dizer tranquilamente que a minha experiência profissional começou no Senai. Eu digo isso porque eu tinha 16 anos e no meio ali do ensino médio, fui fazer um curso de aprendizagem, curso de aprendizagem na área de mecânica, curso esse que nós aprendemos, né, tornearia, fresagem, ferramentaria, aprendemos ajustagem, enfim. E nós desenvolvimos uma tarefa prática, que depois eu vou pedir a apresentação de vocês, tá, gente? Eu preciso disso para saber onde eu estou pisando, como eu falei novamente, como eu já falei anteriormente. E na época que eu estudei no Senai, a gente desenvolvia uma tarefa chamada caminhão betoneira. Eram pequenas peças, né, de aço, latão, bronze, alumínio, que formavam um conjunto chamado caminhão betoneira. Então, eram tarefas práticas, efetivamente, e foi o meu primeiro contato com a indústria, propriamente dito. Depois eu fiz um curso técnico no antigo CTU, hoje Instituto Federal, fiz o curso técnico na área de mecânica também, e já comecei a trabalhar. Sendo que desde o Senai eu também tinha um contrato de menor aprendiz, então desde os 16 anos eu tenho aí contato muito próximo com a indústria e sempre falo com os meus alunos que é um contato que eu desejo continuar sempre. Vou falar para vocês o que eu estou fazendo hoje da minha vida, né? O pessoal pergunta, você trabalha também ou só dá aula? E a gente está trabalhando muito dando aula, mas eu também desenvolvo outras atividades.
E, enfim, o contato com a indústria ele é fundamental para que a nossa aula seja interessante. Senão eu falo só o que está na apostila para vocês ou que só o que está nos livros. Eu tenho certeza que vocês esperam muito mais. Eu, pelo menos, como aluno, quando vou para a sala de aula, eu espero muito mais do que está escrito nos livros e, enfim, nas apostilas. Então, no Instituto Federal, eu entrei numa empresa que já mudou de nome, mas na época chamava Ferramentaria Injeção Gasparetti, fui trabalhar com usinagem CNC, né, comando numérico computadorizado. Trabalhei quase 5 anos nessa empresa, dos 18 aí até quase 23 anos, eu trabalhei nessa empresa, e tive uma experiência muito legal já novo. Eu comecei como operador de máquina, e aí eu falo que o curso de aprendizagem, o curso técnico, eles são diferenciais na formação da pessoa, se ela aproveitar os conhecimentos que ela aprende lá, obviamente, né? Tudo é uma via de mão dupla, não adianta só falar da instituição, o aluno também faz parte desse ciclo. E o meu supervisor, ele teve um problema de saúde e eu fui escolhido para assumir no lugar dele a coordenação. Eu tinha 21 para 22 anos, coisa assim. Então, eu tinha que, do nada, passei a lidar com escalas. Era uma empresa que trabalhava predominantemente para fazer hora extra final de semana, então sábado, domingo rodava. Muitas das vezes eu tinha que chegar, né, sexta-feira à tarde, conversar com os meus liderados, falar, pedir para montar uma escala de final de semana para algumas máquinas. Então, a gente já começa a ter algumas habilidades interpessoais. Eu sempre falo que eu comecei no operacional, e se vocês pensarem na estrutura de uma instituição de ensino, eu também estou no operacional de novo. O professor, ele é o peão da faculdade ou de qualquer outra instituição de ensino. Então, quando você pega uma empresa de usinagem, uma empresa de processos de fabricação em geral, qualquer empresa que processe algo, o operador é chamado, né, de maneira bem querida, né, bem aproximada, assim, de peão, que eu brinco, né, que o peão não é uma palavra, é uma sigla, né? O pessoal especializado em atividades operacionais. Fica mais bonito. Então, eu digo que esse contato com o operacional Ah, ele sempre boa. é boa, né? Pessoal especializado em atividades operacionais. É peão, não é uma palavra, é uma sigla. Então, eu digo que esse contato eu nunca quero deixar de ter. Eu trabalhei, como eu falei com vocês, quase 5 anos nessa empresa, liderei um setor de torno de CNC, né, durante mais de 2 anos, então me via nessa questão de gestão de pessoas sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre o tema, e comecei a faculdade de engenharia de produção nessa época. Era uma loucura, pessoal, eu fazia hora extra todo dia, chegava atrasado na aula todo dia, então eu entendo quando o aluno chega atrasado, principalmente no presencial, porque tem trânsito, porque fez hora extra, porque pediram para ficar mais um pouquinho. Então, eu sei que é assim. A minha aula começava às 18h05 na instituição que eu estudava. Eu raramente chegava antes de 7h30 da noite, mas aos trancos e barrancos não falo que é o ideal. Hoje, se eu vou fazer uma retrospectiva, eu acho que eu poderia ter aproveitado meu curso superior mais. Então, como eu errei, eu falo para os meus alunos, né? Tentem não errar, tentem aproveitar, tentem extrair o conhecimento dos professores, apertem mesmo os professores. E depois eu fui para uma grande gráfica da cidade, que eu não preciso esconder o nome, a Esdeva, eu trabalhei também lá. Trabalhei na área mesmo já voltada para engenharia de produção. E depois, no ano de 2011, o primeiro lugar que eu estudei profissionalmente é o lugar que eu trabalhei. Eu falo para vocês que eu dei aula em todos os lugares que eu já estudei. Eu comecei no Senai, dei aula lá. Eu fiz uma faculdade, né, de engenharia de produção na Universo. Eu já dei palestra no Universo, fui convidado para ser coordenador e não pude assumir. Eu estudei, fiz meu MBA em gestão de projetos na UFJF, já fui professor da UFJF também. Então, e hoje estou fazendo meu mestrado também em administração. Então, eu sinto muito orgulho de dizer isso, né? Em todas as instituições que eu estudei profissionalmente, eu também dei aula. Então, é legal quando você volta. E eu não sei, eu vou pedir para que vocês depois conversem comigo um pouquinho, mas quem futuramente pensar em docência, alguma coisa assim, não sei se é o caso de vocês, é uma experiência muito legal. Você voltar num ambiente que você estava buscando conhecimento e agora você passa a transmitir conhecimento e receber conhecimento, que a gente aprende muito também com os alunos, obviamente. Voltando aqui na minha história, então, eu trabalhava na Esdeva, depois fui trabalhar no Senai em 2011, eu trabalhei no Senai de 2011 a 2019.
Ano passado eu pedi para sair, né? Fez exatamente um ano agora em agosto, eu pedi para sair, para me desligar, justamente por conta do mestrado e também por dar aula em faculdade, também desenvolver outras atividades, mas foi uma experiência riquíssima, né? Foram quase 9 anos de muito aprendizado, de muito treinamento, rodei o Brasil estudando e compartilhando conhecimento, então eu falo que foi fantástico. E agora, né, atualmente, eu trabalho aqui na Pitágoras, eu sou professor 001, desde 2018-2, quando a Pitágoras começou suas atividades, eu já estou aqui, e trabalho também em outras instituições, falo também de alguns projetos que eu desenvolvi, eu não sei se vocês conhecem Juiz de Fora, né, a empresa Voito, que dá muito treinamento na área de Excel, de gerenciamento de projetos, enfim, voltado para engenharia de produção, já gravei muito material lá. Então, se vocês pesquisarem, por exemplo, na Voito por dicas de Excel, é um projeto que eu gravei com eles, de 10 episódios esse ano. Se vocês pesquisarem na Voito por MS Project, que é um software de gerenciamento de projetos, eu gravei lá também. E hoje, eu falei que a minha apresentação eu ia tentar ser bem breve, mas hoje a minha atuação ela está muito voltada na área do ensino, né? Eu dou aula. Eu estou vendo esse movimento acontecer do online já há algum tempo e, a partir disso, eu comecei a gerar conteúdo. Então, a apostila que vocês recebem, a de vocês aqui de desenho, não fui eu que escrevi, não, já vou até adiantar. Mas esse trabalho de escrever uma apostila, gravar videoaula, planejar o que vai ser ensinado, é um trabalho que eu já desenvolvo para o grupo Croton, né, o grupo qual a Pitágoras pertence, e desenvolvo também em outras instituições. E, como engenheiro de produção, eu também presto consultorias. E, possivelmente, vocês vão se lembrar que eu falei que o operacional é muito importante. Eu, como consultor, o que eu faço? Basicamente, gente, eu vou resumir em poucas frases. Eu vou até uma empresa, geralmente no processo produtivo, enxergo desperdícios. Por exemplo, aqui poderia produzir mais rápido, poderia produzir com mais eficiência, economizando matéria-prima, deslocando menos as pessoas, enfim. São ferramentas e técnicas que nós aprendemos na engenharia de produção. Eu faço esse mapeamento, converso com todos os níveis operacionais, desde o operador ao proprietário da empresa, e falo que ter estado no operacional é fundamental para mim. Eu já vi muita gente que fez curso superior e acha que, enfim, é superior que as outras pessoas e isso não acontece. Você tem que saber lidar com todos os níveis hierárquicos e isso é importantíssimo. E no desenho técnico, obviamente que quando eu trabalhei lá quase 5 anos no CNC, trabalhava com muito desenho técnico. Como professor de instituição de ensino técnico, dava aula de desenho técnico. Mas aqui, no ensino superior, ainda tem um detalhe. Aqui a gente não pensa no desenho técnico apenas como operacional. A gente tem, eu trago uma preocupação muito maior com as normas técnicas. Eu vou compartilhar arquivos com vocês de normas técnicas para vocês explorarem, tá? A gente vai ter um apego com essa parte técnica para vocês serem críticos. Então, presta atenção, galera. A gente já está com 11 colegas aí, né, dentro da nossa sala. O engenheiro, ele é um cara crítico. Ele é um cara que tem que questionar o que a gente chama de status quo. Ele não pode achar que tudo é assim porque é assim. Não é assim, tá? Eu, na aula de ontem, de outra disciplina, mas eu acho que vale a pena eu trazer para vocês, né? Que chama-se o mito da caverna de Platão, que é basicamente o seguinte, né? Platão, um grande filósofo, ele até seguia a mesma linha do Sócrates. Ele falava uma coisa: imagine que você está numa caverna, tá? E você faz parte de um grupo que estão todos acorrentados nessa caverna. E dentro dessa caverna tem uma fogueira. Então, tudo que acontece fora da caverna, você só consegue ver a partir do reflexo da fogueira. Então, pense no seguinte: tem animais lá fora, né? Os ventos balançam as folhas das árvores, mas você só consegue ver porque você está acorrentado dentro dessa caverna as sombras projetadas dessa fogueira. E aí, uma dessas pessoas vê que a sua corrente não está presa. O que ela faz? Ela levanta, ela caminha para a luz, né, que a gente sabe que tem na caverna. Só que quando ela sai da caverna, ela recebe um clarão tão forte que ofusca sua vista que ela fica cega por alguns minutos.
Mas quando ela acorda, obviamente que era o sol, né, gente? Ela saiu durante o dia, ela não conhecia aquilo. Quando ela sai da caverna, ela vê animais, ela vê plantas, ela vê rios, ela vê uma infinidade de vida acontecendo que antes só era projetado por uma fogueira. E ela volta, essa pessoa volta correndo, entusiasmada para dentro da caverna, para contar a novidade para o seu grupo, que está todo acorrentado. Gente, tem uma vida lá fora, tal. O que a gente vê aqui nas imagens acontece lá de verdade, tridimensionalmente. O pessoal começou a rir. Você é louco, você é maluco, não existe nada disso. A vida é essa aqui, nós estamos acostumados com essa vida. E se você continuar falando isso, nós vamos matar. E se a gente for pensar nessa reflexão, se a gente for trazer para a nossa realidade, ao longo da história, desde Galileu Galilei, até quantas pessoas que foram mortas por trazer algo novo, por trazer algo diferente que todo mundo estava falando, tá? O termo que hoje em dia falam, o termo da modinha, né, pensar fora da caixa ou coisa do tipo, já faz tempo. Só que hoje a galera populariza para colocar no Instagram lá, vender curso, etc. O que eu estou querendo falar para vocês é que a disciplina de desenho técnico, né, é uma disciplina fácil que eu vou passar porque eu já estudei isso lá em outra instituição. Pô, tomara que seja assim. E que vocês me ajudem a compartilhar esse conhecimento e que a gente seja crítico, que a gente sempre entenda o porquê que nós vamos estudar, o porquê que nós vamos conhecer as normas, o porquê que nós vamos aplicar o desenho técnico. Antes de explicar efetivamente como a disciplina vai funcionar, a disciplina chama Desenho Técnico Projetivo. Já vou trazer uma pitadinha aqui, fazer um spoiler. A gente vai estudar desenho técnico, sim, normas, tipos de linhas, escala, projeções, perspectivas. Se você nunca estudou isso, fique tranquilo que a gente vai percorrer isso. Se você estudou, a gente também vai percorrer isso. E a gente vai trabalhar também com software. A gente vai trabalhar com AutoCAD. Então, é muito importante, depois que vocês apresentarem, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É importante que vocês tentem se organizar para utilizar o AutoCAD, tá? Porque a gente vai ter essa mescla de desenho técnico, conceito, leitura, interpretação, habilidades manipulativas de fazer o desenho com o lápis, no papel mesmo, mas nós vamos também trabalhar com software. Então, pessoal, eu queria, como eu estou vendo aqui pelos nomes, acredito que eu não tenha trabalhado com ninguém, tá? Dado aula para vocês antes, eu estava me apresentando, falei que eu estou na Pitágoras desde o início da operação em Juiz de Fora, né, 2018, segundo semestre, mas eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, porque eu preciso, mais uma vez, né, saber com o tipo de turma que eu estou lidando, eu sei que é engenharia mecânica e elétrica, queria que vocês falassem o nome de vocês, o curso, se já estudaram desenho, em qual instituição foi, ou se vocês trabalham com desenho no dia a dia, se conhecem software, como AutoCAD, SolidWorks, Inventor ou qualquer um outro, e, enfim, falar isso mesmo, basicamente conhecimento que vocês têm sobre desenho técnico. Agora, seria muito legal, como eu falei, né? Dentro da sala de aula eu vejo todo mundo, em breve eu começo a reconhecer rostos, né? Começo a gravar nomes, mas pelos nomes aqui eu não conheço vocês. Quem puder, tá, habilitar a sua câmera, só enquanto falar, vai se organizando aí, talvez você esteja não no melhor cenário, não no melhor local, vai se organizando para vocês se apresentarem. Eu gostaria de ouvir todos. Se alguém tiver com o microfone ruim, manda escrito, já vai escrevendo um textinho que eu olho aqui no chat. E é o seguinte, vocês podem aí tomar a iniciativa, eu posso chamar pelo nome aqui também sem problema nenhum, beleza? Charlie, boa noite. Boa noite. Meu nome é Albiratã, sou do curso de Engenharia Elétrica, né? Cadê? Tá com câmera não, meu amigo? Oi, Tô. Liga aí pra gente. Deixa eu ver se ela vai. Pra gente ter essa, por mais distante que seja, né? Eu preciso ter essa primeiro contato com vocês, por favor. Charlie, eu tava com um probleminha de instalação na minha câmera, você pode ver que você tá só vendo uma imagem verde. Eu vou te pedir desculpa, mas para a próxima aula vai estar ok. Sem problema. Tá, você me disse aí da sua trajetória profissional, né? E eu me identifiquei muito. Que bacana. Eu sou técnico em automação e instrumentação, já trabalho na indústria há 20 anos, né? Sou oriundo da indústria siderúrgica, né? Trabalhei grande parte da minha vida em engenharia elétrica. Legal, né? legal. Sou natural aqui de Juiz de Fora, mas morei pouco aqui, sempre trabalhei fora, né? Morei 10 anos em Resende, no Sul Fluminense, trabalhei no estado do Amazonas, Mato Grosso, quer dizer,
Conheci bastante lugares no Brasil. Que legal. E assim, decidi, né, incursar em engenharia, porque eu sempre, aquela questão de sempre dedicar ao trabalho, que você falou, hora extra, aquilo, e eu vi que o tempo Roda estava turno. passando. Rapaz, o curso técnico ele teve um valor muito grande, só que hoje, com as mudanças de mercado, né, as empresas estão cada vez mais exigentes, né, cara? E você me Uhum, falou aí do Senai, eu iniciei minha trajetória lá também, profissionalizante técnico bacana. depois, né? Vi os primeiros CNC chegarem lá, os CNCs austríacos, né? Tenho uma boa noção de desenho técnico, né? Ah, Foi é uma das ótimo, matérias, excelente. foi uma das matérias primordiais, utilizo até hoje, né? Até para quem faz engenharia, aí, o cara tem que ter noção de desenho, tanto para leitura, interpretação, isso é primordial, né? É um curso, pô, o curso tem que dedicar mesmo para quem está pensando em levar a profissão a sério. E é excelente o curso, né, cara? Você vai aprendendo, você vai gostando cada vez mais, se identificando, né? Sou casado, né? Tenho 2 filhos. E é isso. Hoje eu trabalho numa hidrelétrica, num complexo de hidrelétrica aqui em Juiz de Fora, né? Na Bacana. Votorantim, atuo na Votorantim desde 2008. Né? Comecei com siderurgia, agora estou no ramo de eletricidade, na parte de proteção e controle, né? Automatismo. E é isso aí, cara. Ô, Biratã, Esse é e o com Biratã. CAD? Você teve alguma experiência com algum software de CAD? Então, eu trabalho com CAD, o Charlie, eu faço pequenas correções em desenho, porque na indústria a gente já pega tudo pronto, né? Então, às vezes, você Uhum, tem umas builds para fazer. Não sou um especialista em CAD, né? Principalmente 3D, não me aprofundei muito, mas 2D, assim, tranquilo, conheço alguns comandos, dá para me virar, sabe? Não tenho assim muita dificuldade não. E aí faz parte do dia a dia, né? Então eu uso muito o DWG, o TrueView, que é mais leve, né, para visualização. Conheço uhum. assim o SolidWorks, já vi o software, mas assim no meu ramo de atividade é pouco a utilização, né? Mais para quem trabalha com projeto, no meu ponto de vista, né? Para quem trabalha mais com projeto de equipamentos, a utilização é maior. Mas, assim, tem uma familiaridade com o CAD, sim. Isso aí é tranquilo. Ótimo, Biratã. Muito obrigado. Espero que a sua experiência venha a somar aí, né, nas nossas aulas. Eu sempre peço, já pode, não só você, mas os demais colegas, podem ativar essa chavinha já, tá? Eu sempre peço para que os colegas, quando possível, quando a empresa autoriza, que tragam exemplos. Porque eu tenho muitos exemplos, tenho, né? Eu trabalhei já há bastante tempo, tal, mas eu tenho os meus exemplos da trajetória que eu tive, das empresas que eu participei e os exemplos que eu posso compartilhar. Mas às vezes os alunos eles conversam nas empresas e verificam, né? Ah, posso levar um desenho lá para mostrar na aula? Se sim, tragam, escaneia para a gente, ou se tiver ele já digital, projeta a tela aqui, manda para mim por e-mail, que seja, a gente organiza para que a gente possa compartilhar conhecimento, tá? Por favor. Ô, Charles, você abriu isso aí, cara. Depois, se você quiser, eu posso criar um link no Google Drive. Eu tenho muito material dessa, Excelente, excelente. dessa trajetória. Uhum, Inclusive, até bastante biblioteca em DWG, em PDF, mas pode ficar tranquilo, eu crio um link aí. Eu vou fazer uma escolha de uns desenhos, até para o pessoal que está tendo contato com uhum. desenho agora, primeira vez, uns desenhos mais simples, com a visualização melhor, com planta explodida. Eu consigo enviar isso aí para quem tiver interesse também, é só chamar no chat depois lá no WhatsApp. Eu crio Ótimo, esse link excelente. e envio para o pessoal aí o material. E o Biratão, a outra questão é, não são todos os alunos que desejam fazer isso, mas eu sempre dou a liberdade, se o aluno quiser. Já aconteceu em outras turmas, tá, gente? Até porque, só para contextualizar vocês, a gente teve desenho técnico há 2 semestres e teve desenho auxiliado por computador, né, o CAD, no semestre passado. A disciplina de vocês tem os dois, o desenho e o CAD na mesma disciplina. Eu acho até bom, porque a gente já viu o conceito aplicado e ganha até em velocidade. Mas eu dou liberdade para o aluno se ele quiser apresentar. Por exemplo, você acha um projeto aí que você pode compartilhar, que você acha que é muito legal, você mesmo pode apresentar, a gente vai trocando ideia, mas a gente organiza isso. Obrigado, tá, Legal. Alberto? Eu que agradeço aí. Boa noite. Só uma Ah, pergunta, Charles. sim? Depois, para o curso de desenho, você pode passar para a gente aí qual assim, o material que a gente vai usar? Esquadros, Vou, calibro, eu vou falar compasso? sobre isso, vou falar. Beleza, legal.
Vou falar. Tá. Thaís, eu vi aqui a sua mensagem, tá? Você falou que tem mais gente chamando aqui, só um minutinho. A Thaís mandou para mim que está com dificuldade com a internet, tudo bem, mas ela faz engenharia civil. Eu só queria, além do que você escreveu aqui, saber a sua experiência, seu contato com desenho técnico. Se você já estudou, já trabalhou com algo, se conhece CAD, escreve aí no grupo para a gente, já que você escreveu aqui no WhatsApp. Já a Fran é a Francine. Ela falou que faz engenharia civil, já cheguei a começar a fazer a disciplina de desenho em outra faculdade. Pessoal, na apresentação de vocês, quem migrou de outra faculdade, fala para mim também. Eu não sei se o Biratã, se a Thaís migraram, mas fala para mim também, beleza? Se for o caso, eu até explico o modelo aqui de avaliação, essas coisas, a gente fala como que funciona. Tudo bem? Quem mais quer falar para a gente aí, pessoal? Franciane, não Francine, ok. Meu nome é Elias. Tudo bem, Elias? Tudo jóia? Tá com problema com câmera também, Elias? Não. Mostra aí, pô, mostra isso. Toma a iniciativa que a galera depois aparece. Então, eu migrei de outra faculdade. Uhum. E a minha grade de horário ainda está sendo acertada. Até ontem, então, a minha grade estava com essa aula. Só que hoje eu não estou conseguindo acessar Entendi. as minhas disciplinas, porque está sendo acertada. Sobre a questão de experiência, eu só tenho conhecimento por curso técnico que eu fiz. Eu fiz automação Bacana. industrial e o CAD que eu tenho experiência é o SolidWorks. Ah, Agora, legal, legal. o AutoCAD eu nunca cheguei a mexer. Uhum. Legal, Elias. Obrigado aí, tá? Seja bem-vindo, que seja produtivo, que agregue valor aí para o seu conhecimento, tá? Valeu. Quem tinha chamado mais cedo aí foi o Douglas, né? Douglas tá por aí? Se quiser se apresentar. Que aí eu vou aqui em ordem alfabética, que eu vou chamando nome a nome, vocês se preparam também. Douglas tá por aí? Fala, Charles, tudo jóia? Tudo bem, Douglas, e você? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu tive assim, um começo parecido com o seu, do Biratã também. Eu fiz Senai, fiz o curso de aprendizagem lá também. Fiz eletroeletrônica, parte também de elétrica, né? Foi onde eu quis, sonhei, depois do curso, gostei muito, fazer engenharia elétrica. E aí acabou que as coisas foram acontecendo, a vida foi passando, jovem e tal. Enfim, comecei a trabalhar com telefonia, e aí mergulhei nesse universo, também achei bem bacana, desenvolvi uma coisa em mim que eu não tinha, que eu era muito tímido na época, quando eu era mais garoto. E aí comecei a trabalhar com vendas em telecom. Hoje eu tenho, pelo menos as últimas 3 empresas que eu trabalho, que eu venho trabalhando, né, e trabalhei nas últimas 2 com gestão. Então era gerente da TIM, e agora sou supervisor de vendas na Vivo. E é isso. E aí agora eu tive a oportunidade, né, no começo desse ano, de estar cursando o curso que eu queria fazer há um tempo, que é engenharia que legal. E sobre desenho eu tive sim contato, mas eu não tive nenhum contato com esse sistema não, ECAD não, entendeu? Só lá mesmo curso, mais planta, essas coisas. Tá ótimo, Douglas. Muito obrigado aí, seja bem-vindo também, tá? Obrigado. Se a gente for ir pela sequência aqui, ó, Douglas já falou, Elias já falou, tem uma pessoa até acima do Douglas na lista que tá sem o nome, mas depois a gente tem a Isabela. Isabela tá por aí, Isabela? Tem gente digitando no WhatsApp, pode ser ela. João Lucas tá por aí? O pessoal fica tímido demais de aparecer no Teams, gente. É uma sala de aula. E aí, Thiago, beleza? Tudo bem, João? Só para avisar que eu tô loguei com 2 contas aí, é porque uma eu tô vendo pelo computador, né? E a outra pelo celular, tô falando, fica melhor. Não tem microfone no computador, fica melhor. Então, eu tô cursando engenharia civil, né? Segundo período, igual o pessoal aí. Eu tinha me interessado por engenharia ambiental. Aí tentei entrar na federal e tudo mais, só que não consegui. Aí me interessei pela engenharia civil
e comecei o curso no começo desse ano. Só que eu também não tenho muito conhecimento não com AutoCAD não. Ótimo, ótimo, ótimo. Enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui também, o Lucas está enviando. A galera fica tímida aí e tal, mas a gente vai quebrando isso. Pessoal, tenho certeza que a gente vai ter um semestre bem produtivo, tá? Quais disciplinas vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo desenho, mais o quê? O João que estava falando comigo aí. Não sei se está todo mundo fazendo as mesmas disciplinas, mas está todo mundo no segundo período, né? Então, eu tô fazendo o desenho, né? Tô fazendo também Física 1, que no primeiro semestre não fiz Física, e Algoritmo. Aí eu tentei encaixar o Cálculo 2 esse semestre, né? Só que eu não consegui, não. Aí eu fiquei só com 3 matérias esse semestre. Ótimo. Tá todo mundo mais ou menos na mesma situação, gente? Uma mais, uma menos, como que tá? Ô, Ítalo, já chegou falando aí? Fica à vontade, cara. Manda ver. Não, desistiu? Vamos lá. O Lucas. Matheus, tá na ordem aqui também. Matheus, se quiser, fica à vontade, fala com a gente aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Ô, É, Matheus, você apareceu, cara. Aí sim, poxa. Então, eu servi de exemplo pra galera. eu já faço uma disciplina com você, eu faço PPCP Ah, na bacana. segunda. Eu venho de uma transferência, eu cursei 8 períodos de engenharia elétrica na Federal. Só que atualmente eu trabalho mais na área de engenharia mecânica. Eu trabalho com projetos, Que legal, cara. então tenho contato direto aí todos os dias com CAD. Show Já de tinha. bola, cara. Então, E a empresa que pode você falar. trabalha presta serviço para outros ou você faz desenho interno? Como que é? Isso, eu faço desenho para outra empresa. Sou eu e mais um engenheiro, na verdade, né? Eu atuo como técnico, eu faço os desenhos, ele assina, ele também faz os dele e a gente presta serviço para outra empresa. Tá, e você recebe desenho que tem que arrumar também ou você só cria um do Recebo. zero? Como que é? Não, Vem muita faço. bomba, né? Vem muita Vem, bomba. vem. Quando eu estava falando mais cedo de norma, quando eu trabalhei com CNC, cara, era muito complicado, porque a gente tem que lançar coordenadas numa máquina e precisa de cotas, precisa de informações. E a gente recebe desenho da década de 70, cara, década de 80, que o cara escaneou, que xerocou, que molhou e tentou recuperar, e assim vai, assim vai, assim vai. E aquilo, pô, tinha que ter uma tolerância ali, não tem, aí você tem que pesquisar qual que é o ajuste para aquele tipo de elemento, e assim vai, né, cara? E a gente É, vai se movendo nessa aí. E você trabalha com quais softwares lá? Ou é um software só? eu Como que só, funciona? só trabalho com CAD. Só? Mas Só. 2D, 3D, como que é? 2 e 3. Eu faço desenho isométrico e em 3D e plano em 2D. Show de bola. Muito obrigado, tá, Matheus? Seja bem-vindo Valeu. aí, que a Greg falou, e você compartilhe bastante experiência com a gente aí. Beleza, obrigado. É, nada. A Thaís também já tinha se apresentado. Agora tem o Thiago. O Thiago tá por aí, Thiago? Boa noite, Tudo bem, Thiago? tudo. Eu sou de Barbacena, eu fiz aprendizagem de instalação elétrica industrial. Aí nesse tempo mesmo eu trabalhei como aprendiz, né, contrato na Biostec. Aí depois do meu curso de aprendizagem, ali mesmo você já tem um contato com o AutoCAD, eu tive uma noção Uhum. básica sobre o que eu tive ali. Aí eu pulei para o técnico em eletroeletrônica. Aí assim eu já teve bastante contato com o AutoCAD. Formando em técnico em eletroeletrônica, comecei a trabalhar na Sagoban como técnico. Pô, que bacana, cara. Só que com esse tempo, eu sempre queria me aprofundar mais. Aí eu mesmo Uhum. pedi para sair da Sagoban e mudar para cá para Juiz de Fora. Que eu mudei foi até no Uhum. começo do ano. Aí eu entrei aqui para fazer engenharia elétrica e estou trabalhando no momento ali na Esteva, indústria gráfica de técnica elétrica. Show de bola, show de bola. Muito legal. Pô, gente, que turma legal, hein? Isso é muito bom porque vocês vão conseguir, né, compartilhar experiências, trazer situações vividas.
Eu vou contar uma pequena história para vocês sobre... Porque, é claro, falar que desenho técnico é uma disciplina difícil igual cálculo, claro que não, tá? Não vou nem mentir para vocês. Mas o desenho técnico, ele tem umas nuances que a gente tem que tomar muito cuidado. Vou contar uma historinha para vocês. Ela é uma história conhecida, então não tem problema de eu falar os atores dessa história. Em 2011, como eu falei com vocês, eu entrei no Senai, não como professor, né, não o Senai aqui o do centro, não o Senai do Mergulhão, mas aquele Senai lá da Barreira, ao lado da Mercedes. E nesse mesmo ano, né, em 2011, a empresa Codeme veio fazer as suas instalações em Juiz de Fora, e hoje, né, a operação, ou seja, né, toda a parte de fabricação, ela fica na cidade de Juiz de Fora. Em Betim, que eu também já tive a oportunidade de visitar por conta de outro projeto, eles ficam por conta da parte de desenhos e projetos mecânicos. Eles já fizeram obras grandiosas e tal. Salvador Shopping, depois vocês pesquisarem, um dos 10 maiores shoppings do Brasil, na cidade, enfim, eles têm muita obra assinada. Mas o que eu queria falar da Codeme? Quando eles vieram para Juiz de Fora, na verdade, quando toda empresa, isso é até conteúdo que a gente ensina em engenharia de produção, que é o seguinte: localidade da instalação. Por que você escolheria mudar a sua planta ou abrir uma filial numa outra cidade? Tá? E aí você pode ter uma série de variáveis qualitativas e outras quantitativas. Mas entre as qualitativas, né, você vê o posicionamento da cidade em relação aos grandes centros. A gente sabe que Juiz de Fora é muito bem localizada, né, relativamente próximo de BH, São Paulo, e muito próximo do Rio. A gente vê também qual que é a renda per capita da cidade, qual que é o PIB, qual que é o perfil do morador. Mais o que a gente verifica? Verifica as questões de sindicato, qual que é o salário pago, enfim, questões orçamentárias, questões de tributos, tanto que muita empresa já saiu de Juiz de Fora, né? Algumas vão para o Parque Supra Matias, outras saem até do Rio de Janeiro e vão ali para Três Rios, por exemplo. Mas, enfim, tirando isso, uma outra variável que uma empresa avalia é qual que é o nível de capacitação que o funcionário tem, que os trabalhadores já da cidade têm. E a Codeme, quando veio, o que ela pensou? Bom, tem 2 unidades do Senai, e na época ainda tinha a faculdade, né, que é do nosso mesmo prédio, né, no prédio da Pitágoras, antes funcionava a faculdade de tecnologia do Senai. Então, tem uma faculdade, tem uma instituição central e tem uma instituição muito próxima da nossa planta. Então, eles entendiam que, pelos cursos ofertados, que ia ter mão de obra especializada. E isso, gente, tira o custo da empresa de maneira absurda. Por que tira o custo? É simples. Você, em vez de contratar e ter que treinar todo mundo, você já vai receber funcionários com um treinamento prévio. Então, é como eu pedi para vocês se apresentarem aqui, né? Imagina se eu fosse uma pessoa do RH. Eu ia falar, né? Todo mundo aí que falou que já fez curso técnico, que tem experiência em indústria ou que fez aprendizagem, vem para o meu lado direito e o restante vem para o lado esquerdo. Não significa que está descartado, mas significa que essa galera aqui já tem um potencial maior. E foi isso que eles fizeram. Quando eles começaram a fazer entrevistas com essas pessoas, obviamente que eles colocaram desenhos técnicos para avaliar, porque no currículo você coloca lá leitura e interpretação de desenho técnico, ótimo. Só que quem entrevistou foi um cara da área e mostrou os desenhos técnicos de estruturas metálicas. Não sei se a galera aí que conhece desenho técnico já se deparou com desenho de estrutura metálica. Não é tão simples, não é tão trivial. Você não consegue, muitas vezes, bater o olho de primeira e entender aquele desenho. Tem muita simbologia de solda, tá? Tem muita simbologia específica de chapa, dobra de chapa, furação, pontos de união, solda, como eu falei. Então, eles começaram a ver que os potenciais candidatos, eles não tinham efetivamente o conhecimento que eles esperavam. Poxa, eu não estou falando que o Senai é culpado disso não, tá, gente? Longe... eu esqueci de citar, né? Tem 3 Senais e tem o Instituto Federal hoje, antigo CTU. Então, a gente fez uma avaliação e o resultado não foi bom. A gente via pelos corredores do Senai, lá da Barreira do Triunfo, os gerentes
pé da vida, porque, pô, não está conseguindo mão de obra. Resumo da obra. Eles trouxeram para o início da operação, se perguntarem como que é hoje, eu não sei, tá? Mas eles trouxeram gente de Betim, gente da planta de São Paulo e gente que já tinha experiência na parte de estruturas metálicas para começar a operação. Só que isso não supre toda a necessidade de funcionário. Então, o que eles fizeram? Compraram um pacote de treinamentos no Senai lá da Mercedes. Eu, inclusive, na época, ministrei alguns cursos também, para dar treinamentos específicos, principalmente de desenho, elementos de máquinas, solda, CNC, voltados para a estrutura metálica. Então, olha só o quanto que o conhecimento de uma disciplina que todo mundo, não vou falar todo mundo, né? Toda totalidade, toda unanimidade é burra, mas muitas pessoas acreditam que desenho técnico é algo que eu vou tirar de letra, mas uma hora ele te cobra, Então é uma disciplina, como eu falei, não é difícil igual o cálculo, mas a gente precisa, né? A gente precisa ter uma devida atenção. E outra, vai fazer um processo seletivo futuro? Cara, é com usinagem, vou pegar desenho técnico de usinagem. É para estrutura metálica, vou pegar desenho técnico de estrutura metálica. É para componentes elétricos, ou é para uma empresa que trabalha com construção, né? Aqui a gente tem predominantemente a galera da elétrica e da civil. Então, não adianta única e exclusivamente você estudar o que o professor passa em sala de aula, tá? Já vem uma dica para vocês, sempre se preparem, porque as especificidades são muitas. E é óbvio que eu não tenho pretensão de falar para vocês que eu vou conseguir falar de tudo no desenho técnico. Claro que não. Mas eu posso falar para vocês, olha, gente, né? E alguns alunos até me procuram, eu vou fazer entrevista em tal empresa, o que eu tenho que estudar? Aí a gente pode direcionar o material, mas obviamente que nós vamos pensar aqui em conceitos básicos, introdutórios de desenho técnico, que posteriormente serão empregados no software AutoCAD. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Tudo certo? Tranquilo? Beleza até agora? Bom, então vamos adiante. A nossa disciplina, ela está estruturada, né? Eu fiz um planejamento, vou até abrir ele aqui. Eu fiz um planejamento que é o seguinte: vocês, semestre passado, já tiveram experiência no Teams. E como que funcionava predominantemente? Na primeira aula, o professor passava o conteúdo, né? Então, de 19 às 20h15, o professor passava o conteúdo. E no segundo horário, geralmente vinha um exercício a ser feito e era quase que um plantão tira-dúvidas. Nesse semestre, não. Vai funcionar um pouquinho diferente. A gente vai aproveitar o primeiro e o segundo horários. Eles serão efetivos. A gente vai ter de 19 às 20h15, depois aquele intervalinho de meia hora, 20h45 a gente volta. Não significa que eu vou falar os 2 horários inteiros, mas eu vou passar uma atividade, ou a gente vai fazer alguma discussão, ou vai ter algum desenho para vocês construírem, ou qualquer coisa do tipo, tá? Que, obviamente, a gente vai fazer um encerramento toda a aula. Então, hoje já é quinta-feira, vocês já devem ter passado por alguns professores, né? Isso não é novidade, mas é importante a gente reforçar. Então, a aula vai ter esses 2 momentos, a gente sai 20h15, 20h45 volta e pensa realmente em atividade. Toda aula tem atividade, vocês sabem disso. Hoje também não será diferente, teremos atividade, claro que teremos. E como toda aula tem atividade, para que vocês tenham as notas atualizadas com as atividades, vocês têm que estar em dia com o AVA. Então, já faço uma pergunta para vocês. Como que está a situação de AVA de vocês? Vocês estão conseguindo acessar? Eu sei que baixar material essa semana não teve legal. Vocês podem me reportar como que foi aí? Porque hoje é quinta-feira, eu dei aula segunda e dei aula hoje. Então, nesse ínterim aí, mudou alguma coisa? Quem pode me ajudar? O Charlie, o portal, no meu caso, ele está com instabilidade, eu não consigo acessar as disciplinas, né? Hoje é um exemplo disso.
Só que na semana passada eu consegui baixar o livro, né? Uhum. E vou acompanhando pelo livro, mas as atividades hoje eu não consegui acessar nenhuma para ver Então, deixa eu te fazer uma pré-aula. pergunta. O livro da nossa disciplina? Sim, da nossa, eu consegui baixar todos, né? Tá, Só que a pré-aula eu não estou conseguindo acessar. Tá falando que tá dando um erro no AVA tá. e isso tá sendo frequente. Eu não sei se é uma adaptação agora no começo, né? É uma adaptação porque não sei se aconteceu com vocês. No semestre passado, a gente deixava as avaliações, né, disponíveis de 10 da manhã a 10 da noite, e eu sempre sugeria para os meus alunos, cara, se você tiver um tempinho, vai lá no almoço, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde e faz, porque chega 19 horas, o bicho pega. E o que nos foi passado, né, é que houve um upgrade no sistema justamente para linkar a plataforma Teams, tá? E para que vocês tenham maior fluidez em acesso a qualquer momento. Mas a gente sabe que é a primeira semana que está rodando, que está todo mundo utilizando ferramenta, que está todo mundo, né, entrando no AVA. Então, possivelmente, assim como todo projeto, tá? Todo projeto precisa de ajustes. E possivelmente, eu não posso afirmar, mas o que a gente recebeu do TI, a Elisa até mandou uma mensagem hoje, não mandou? Ela falou aqui, ó, mandou uma mensagem hoje no grupo, falando lá que o sistema de ajuste de horários está fora do ar, né? Que tem alguns problemas de instabilidade no AVA, enfim. Mas isso, início de semestre, a gente sabe. E, às vezes, a tecnologia falha, gente. Pensar que se a pandemia fosse há 20 anos, a gente estava enrolado, não tinha tecnologia para fazer isso que a gente está fazendo hoje. Hoje à tarde ainda eu estava participando de uma reunião e o palestrante caiu. Ah, desculpa, minha internet caiu. Eu pago a internet de X mega, mas caiu. E a gente sabe que contratualmente, né, as empresas podem ter esses pequenos desserviços. Mas, enfim, a gente vai tocando aqui. Mas aproveitar a sua fala, o Biratã, por conta de uma questão bem específica. Você pode conferir para mim se a apostila que você baixou ela é desenho técnico? Desenho técnico, só isso. Você tem condição de conferir? Ou não? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Já vi aqui agora, tô com o PDF aberto. Desenho técnico, tá o texto, né? Uhum. Essa aí mesmo, desenho técnico, uma capa azul com círculos aqui em verde. Não, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí você vai Cleidiane me falar Soares se é o Santos. mesmo. Você Será vai me que é falar se é esse? o mesmo. Calma aí que eu tá compartilhando aqui. Cleidiane, né? Isso? Isso. É ela mesma. Então, olha só, vou compartilhar para os demais colegas verem. Quando vocês estiverem vendo minha tela aí, por favor, sinalizem. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, é esse Tá, mesmo. É o mesmo ótimo. PDF. Pessoal, eu queria, de coração, que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer agora, tá? Todo início de semestre, nós, professores, precisamos escolher quais são as obras, né? Quais são os livros que vão nos apoiar para conduzir a disciplina. Eu queria muita atenção, por favor, tá, gente? Que isso é muito importante. E aí, o que acontece? Quando eu acessei o AVA de vocês, e eu vou até logar no sistema para vocês verem do que eu estou falando. Tá? Quando a gente loga no sistema, eu, por exemplo, estou conduzindo 3 disciplinas, né? E como eu estou conduzindo 3 disciplinas, elas aparecem aqui para mim, ó. Vocês devem estar vendo aí, né? Desenho técnico, engenharia, ciência, tecnologia, planejamento, programação e controle da produção. Quando eu acesso essa disciplina, eu vou acessar aqui, eu tenho a possibilidade de, né, ver os materiais de todas as unidades. E até aí tudo bem. Eu falei com a Elisa, eu falei, olha, Elisa, eu vou conduzir desenho técnico de novo, é a mesma disciplina, mas aconteceu um detalhe. Ela tinha combinado comigo no semestre passado, porque a cada troca de semestre nós alinhamos quais vão ser as disciplinas que nós vamos trabalhar. E até aqui, olha, como o próprio Biratã falou aí, né? Acessou o AVA, fez um caminho, por mais que o menu possa não ser tão igual,
mas vocês devem fazer mais ou menos esse mesmo caminho aqui. E até aí, beleza. Aí eu olhei essa apostila, olhei aqui, ó, página 5, que é o sumário, ó, introdução ao desenho técnico, geometria descritiva, desenho projetivo, perspectivas. Comparei com a apostila que eu tenho do semestre anterior, é a mesma apostila. Falei, beleza, vou conduzir então desenho técnico, como o Biratã já tinha me perguntado, é um desenho técnico que demandará da utilização de instrumentos manuais, lápis, esquadros, compasso e papel A4, basicamente, né? Na instituição nós ainda temos uma prancheta A3 que é bem legal, ajuda muito a deixar o papel no esquadro. Mas enfim, para minha surpresa, vou continuar aqui mostrando minha tela. Falei com a Elisa, Elisa, você tinha combinado comigo desenho técnico projetivo, e eu vim aqui em plano de ensino, no local que eu tenho que colocar as obras que eu vou trabalhar, e aqui tem aqui, ó, desenho técnico. Quando eu venho nesse menu, que esse aqui é o plano de ensino, tá, pessoal? O que é um plano de ensino? Contém ementa, ou seja, o que eu vou passar para vocês no semestre na disciplina de desenho técnico. Aí aqui vem a minha surpresa, olha. Desenho técnico projetivo. E aí, quando a gente tem desenho técnico projetivo, a gente vai ter, sim, introdução ao desenho técnico? Vai. A gente vai falar de margem, legenda e caligrafia técnica, de origem do desenho técnico, de padronização, de utilização de instrumentos, tipos de linha, geometria descritiva, enfim, a gente vai falar disso tudo. No entanto, quando a gente já vem aqui para a segunda parte da disciplina, a gente começa com conceitos de AutoCAD. Então, eu falo o que é projeção, o que é cotagem, o que é escala, o que é projeção de figuras planas. Até aqui, tá tudo beleza. Só que daqui para frente, uso de camadas, aqui já é AutoCAD. Então, tudo daqui para frente, ó, é só vocês lerem os nomes dos comandos. Quem ainda não conhece, gente, fica despreocupado que a gente vai percorrer isso na disciplina, tá? Ó, zoom, divide, scale, né? Move. Aí aqui a gente tem o snap, a gente tem continue, ordinate, ou seja, o snap, polar tracking, etc, etc. E depois, dentro de perspectiva, a gente tem, ó, template. Traduzindo, a gente vai trabalhar com a disciplina de desenho técnico, aplicando quase que imediatamente no AutoCAD. Então, será uma disciplina híbrida, vamos dizer assim, né? Híbrida entre o desenho técnico conceitual e a aplicação no AutoCAD. Mas aí temos um problema, que é o seguinte. A Elisa abriu um chamado, tá? É um chamado que aí não depende da Elisa, não depende, isso é sistêmico, tem camadas hierárquicas aí a serem respeitadas. E aí eu falei com a Elisa, olha, eu já vou num sistema que nós, professores, temos, que podemos acessar todos os conteúdos de todas as disciplinas. Esse padrãozinho que vocês têm aí, né? Livro único, e eu ainda tenho como professor os apêndices de cada unidade que contém os gabaritos. Vocês sabem que no final de cada sessão tem exercícios para vocês resolverem. Então, eu tenho um sistema onde eu acesso todos os materiais. Chegando lá, o material da disciplina Desenho Técnico Projetivo ainda não está pronto. Então, o que eu falei com a Elisa? Ela aprovou a minha ideia. Eu falei assim, bom, para a gente não ter perda, a gente comece e fiquem tranquilos, não há perda. Por quê? Eu vou passar 2 apostilas para vocês no WhatsApp. 2. Uma, que é a que o Biratã já está até em mãos, que é o desenho técnico, e outra, que é do desenho auxiliar do computador, a apostila que fala do AutoCAD LT. Então, eu já até falo isso para vocês. A gente vai trabalhar com uma versão do software que é o AutoCAD LT, tá? Muito bem. Então, por que eu estou falando isso, galera? Porque eu não sei responder se nós teremos uma nova apostila. Eu só estou aguardando, como eu falei, a resposta desse chamado para que mude no AVA o nome da disciplina. Porque vocês concordam, né? Eu não tenho 2 disciplinas, cada uma falando de uma coisa. Eu tenho uma disciplina integrada, aglutinada, que fala dos 2 assuntos. Dúvidas até aqui, gente? Estamos tranquilos? Sim. Beleza? Ótimo. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela.
eu já vou passar para o meu celular aqui essas apostilas e vou... inclusive eu vou mandar de lambuja para vocês um livro único com comentários. É porque eu vou lendo o material e à medida que eu vou encontrando erros, porque um errinho ou outro tem, alguns conceitos, algumas discordâncias com normas, ou curiosidades que eu quero passar na aula, eu vou anotando. Então, nos locais que vocês verem um destaque de amarelo ou um comentário, é porque eu achei alguma coisa interessante que eu tenho que falar com vocês ali, tá? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, primeiro, o livro único de desenho técnico. Vou começar aqui. Vou passar para o meu celular primeiro. Deixa eu mandar ele agora para o WhatsApp. MB só, vai rapidinho. Verifiquem aí, por favor, gente. Chegou primeiro de desenho técnico, tá? E aí, como eu falei, vocês vão ver nas páginas algumas anotações, alguns comentários, enfim. Tá aí, primeiro de desenho técnico. E agora eu vou compartilhar também o de desenho auxiliado por computador. Essa é menor ainda, 12 MB. Confiram, por favor, aí, pessoal, se chegou para vocês. As duas estão com o mesmo nome, tá? Livro único com comentários. No entanto, uma é desenho técnico e a outra tá desenho auxiliado por computador. Tudo bem? Pessoal, manda um ok para mim. Ah, tá. Estão escrevendo aqui. Chegou. Beleza. Como eu falei com vocês, na aula de hoje a gente vai ter atividade. Então, depois do intervalo, eu conto com vocês no retorno, que eu vou compartilhar mais alguns arquivos aí, que é legal. E para que a gente comece a ter uma visão de desenho técnico, vou fazer uma pequena introdução, bem direta, bem objetiva. E depois dessa pequena introdução, eu vou já compartilhar uma primeira atividade que vocês desenvolverão. A única coisa que eu ainda não vou combinar com vocês vai ser a forma de entrega. Eu quero esperar essa primeira semana passar. Eu fiz isso também na aula de segunda-feira, tá? É o Matheus que falou que teve aula comigo segunda, né, Matheus? Mas eu... Isso. Isso. Eu ainda não estou cobrando ainda, não estou explicando, na verdade, como que eu vou cobrar a atividade, porque eu quero que as coisas estejam reguladas. Talvez... Nesse semestre eu faço igual ao semestre passado, receba por e-mail. Talvez eu centralize tudo também numa plataforma como o Google Drive. Facilita muito a nossa vida para trocar arquivo. Mas a gente vai ver. Eu quero ainda que essa semana esteja mais adequada para a gente resolver isso, tá? Bom, em relação à avaliação, como que funciona? Toda aula tem trabalho, toda aula vocês têm que estar com a AVA em dia, mas eu sei que no início a AVA está em constante. Excelente, sei disso.
E, obviamente, que os nossos desenhos serão contextualizados com o nosso conteúdo, obviamente, tá? Algumas atividades, dependendo da atividade, a gente pode fazer em grupo, mas em desenho é muito interessante que vocês desenvolvam individualmente. E eu vou sinalizar, tá, gente? Quando o desenho tiver que ser individual, quando tiver que ser em grupo. Eu quero já fazer um levantamento, mas aí eu vou pedir um grande favor para vocês, tá? Prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou deixar esses 10 minutinhos aqui até o nosso intervalo para que vocês me mandem no particular. Não precisa mandar no grupo, tá? Tem meu número no grupo aí, vocês podem me mandar em particular, tá? Quem teria algum problema, tá? Ou alguma restrição para acessar o computador com um software instalado, que é o AutoCAD. Vou falar sobre isso também. A Autodesk, que é o desenvolvedor e distribuidor do AutoCAD, ela faz uma coisa que é fantástica. Você não precisa craquear, né? Você não precisa piratear o software dela. Você, como estudante, tem o benefício de fazer um cadastro, tá? E a partir desse cadastro, você faz o download, insere uma chave original do produto e você consegue utilizar o programa por um ano e depois renovar, mas inicialmente por um ano. Então, no semestre passado, nós tivemos alguns casos de alunos que tiveram dificuldades. Duas delas. Primeiro, não ter o computador efetivamente, ou segundo, ter um computador que já esteja mais antigo e tal, e venha a causar algum problema de instalação. O que eu gostaria já de fazer, porque eu fiz isso no semestre passado, e como nós precisaremos fazer, ou seja, vai ter exercício de AutoCAD. Eu preciso que vocês tenham como fazer, onde fazer. A gente sabe que no semestre passado as pessoas estavam ficando mais dentro de casa mesmo. Agora algumas pessoas estão, né, frequentando as casas de familiares, outras estão trabalhando e no trabalho tem computador, mas enfim. O que eu queria que vocês avaliassem é o seguinte: se não há nenhuma possibilidade mesmo. Então, eu não tenho computador, mas no meu trabalho eu consigo instalar o programa lá, converso com meu supervisor para fazer exercício na hora do almoço, enfim, não sei como cada um vai se organizar. Ou quem tiver ok aí, gente, com computador que dê para instalar, não precisa me mandar. Mas eu vou deixar esses minutinhos aí até o nosso intervalo. São 8h07 agora. Eu vou interromper a nossa gravação. De 8h07 até 8h15, quem tiver numa situação dessa, manda para mim, que eu encaminho para a Elisa, como eu fiz no semestre passado, para ver se nós vamos ter alguma linha de atuação, tá? No mais, eu vou interromper aqui a nossa gravação por agora. A gente volta às 8h45. A gente vai ter uma introdução breve, eu vou falar alguns conceitos para vocês e já vou passar uma primeira atividade. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta. Eu tenho o AutoCAD. Só que quando eu fiz Senai, o professor me passa um link para deixar o AutoCAD mais fácil. É tipo o AutoCAD clássico. Eu devo retirar isso ou eu posso manter? A escolha é sua, porque como eu vou falar os nomes dos comandos, como eu vou falar os atalhos, é uma escolha sua. Uma escolha sua. Se você já acha que é mais fácil trabalhar assim, agora cabe um detalhe, tá? Cabe um detalhe que eu também vou alinhar. A nossa apostila, ela tem todos os comandos em inglês. No semestre passado, nós instalamos nas máquinas, que começou presencialmente no semestre passado, né? Nós instalamos o AutoCAD em português. Então, eu precisava fazer, gente, na apostila está tal comando em inglês, mas a gente vai usar o outro, porque é em português. Eu vou alinhar isso com TI, para ver se eu sugiro vocês instalarem o AutoCAD português mesmo ou inglês, tá bom? Tá, então beleza. Aí você avisa, porque eu tenho um instalado, só que o que está instalado é em inglês. Aí dependendo eu vou ter que fazer a troca. Tá. Mas eu tenho um vídeo também que explica como fazer o download, como fazer o tutorial, então fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Beleza. A gente volta às 8h45 então, pessoal. Até daqui a pouco.